Olá, na aula de hoje vamos falar sobre desconto. Na matemática financeira existem dois tipos de desconto que nós vamos estar considerando nesta aula. Uma forma de desconto que é um pouco mais elaborada e que costuma ser utilizada mais nas instituições financeiras e uma outra forma de desconto que é mais popular, que é utilizada nas lojas e pelas pessoas de uma forma geral. Na matemática financeira, a gente considera o valor do dinheiro no tempo. O dinheiro tem o seu valor e todos nós temos sempre uma preferência por receber qualquer valor o quanto antes possível. Isso está atrelado ao valor do dinheiro. E o desconto também está muito relacionado a isso, justamente ao valor do dinheiro no tempo. Justamente por qualquer pessoa ter uma preferência por receber o dinheiro antes, no caso de alguém ter uma dívida com um certo credor, o credor ele sempre vai dar algum tipo de desconto se essa dívida for paga antecipadamente. Então, esse desconto que é dado pelo credor é que nós vamos estar estudando, estar vendo as suas propriedades. Mas para a gente entender um pouquinho melhor o desconto, vamos a um exemplo. Luiz é gerente de uma loja de departamento. Ele possui duas dívidas, mas acabou de receber um dinheiro extra e quer quitar uma delas. Um dos seus credores não está disposto a dar um desconto pelo pagamento antecipado da dívida. Por outro lado, o outro credor disse que daria um desconto de 10% sobre o valor da dívida que venceria daqui a 2 meses. Luiz certamente decidiu pagar ao credor que lhe deu o desconto. Então nós vimos que Luiz tinha duas dívidas, cada uma com um credor diferente. Ele recebeu um dinheiro e a primeira coisa que ele quis fazer foi quitar uma das dívidas, mas o dinheiro que ele tinha só era suficiente para quitar uma delas. Então ele tinha que decidir. A melhor forma dele decidir seria justamente pelo desconto que fosse dado. Então ele conversou com cada um dos credores, como nós vimos, um deu desconto, o outro não. Certamente ele escolheu a alternativa que dava o desconto para eles. No caso das duas darem desconto, ele teria que escolher a que desse o maior desconto. Mas agora vamos observar o seguinte: por que foi dado o desconto? O desconto foi dado por dois motivos. Primeiramente, quando um credor ele dá um desconto no valor de uma dívida que é paga antecipadamente, isso ocorre justamente porque ele recebeu aquele dinheiro e ele tem a oportunidade de investir. Ou seja, ele tem uma alternativa de investimento. E a partir desse momento, ele pode pegar esse dinheiro e aplicar em alguma coisa. Então, esse dinheiro vai render juros daqui até a data futura, até a data do vencimento da dívida. Então, por esse motivo, ele dá um desconto. E o desconto deveria estar relacionado com essa alternativa de investimento que ele tem. Além disso, ele deve dar um desconto também atrelado ao risco. Mas que risco? Muitas vezes a alternativa que ele tem de investimento possui um risco menor do que estar com dinheiro emprestado para aquela pessoa. Então, o dinheiro desse credor estava com o Luiz. Ele tem uma alternativa de investimento, o credor, quando ele recebe dinheiro. Mas, muitas vezes, esse investimento não é um investimento tão arriscado. Ou seja, emprestar para Luiz era investimento arriscado. Então, ele diminuiu o risco dele, ele reduziu o risco. Como ele está reduzindo esse risco, ele deve pagar alguma coisa por isso. E isso que ele paga é exatamente o desconto. Uma forma de analisar bem como que isso acontece, o risco, justamente pelo risco, por eliminar o risco, dar um desconto, vamos observar o que um banco faz quando ele tem uma dívida que muitas vezes não é paga. Se uma pessoa está devendo ao banco, o banco primeiramente vai tentar de várias formas conseguir recuperar esse dinheiro. Se depois de várias tentativas o banco ainda não consegue recuperar o dinheiro, a estratégia do banco é dar um desconto naquele valor. Mas por que desse desconto? É justamente o risco.
Então, o banco estava correndo um risco grande, né? Um risco, de repente, de não receber nada ou de receber aquele dinheiro muito no futuro, né? E risco de ter custos judiciais, e existem vários riscos que o banco começa a correr. Então, o banco, para reduzir o risco, ele prefere pagar, ele paga para reduzir o risco. E como é que ele paga? Ele dá um desconto para o cliente. Dá um desconto, muitas vezes um desconto razoável, para que o cliente pague essa dívida e o banco reduza o seu risco e recupere parte do seu capital. Existem duas formas, basicamente, de desconto que são utilizadas comumente no mercado. Uma forma é mais elaborada, que é chamada de desconto racional. E a outra forma é uma forma bem mais simples, que é utilizada no comércio em geral. Tanto que é utilizada tanto no comércio que o nome que é dado a esse tipo de desconto é desconto comercial. Desconto racional. Então, o desconto racional é a forma mais elaborada. E nós vamos começar analisando essa forma. Mas por quê? Porque o desconto racional, ele usa exatamente a mesma fórmula que a fórmula dos juros compostos. Então, vamos observar agora como que a gente faz essas contas para calcular esse tipo de desconto. Bom, então nós vemos aí a fórmula dos juros compostos, onde nós temos que o valor futuro F é igual ao valor presente P vezes 1 mais a taxa de juros I elevado a N. Bom, nós podemos simplesmente isolar o P, né, que é o valor presente. Então, o valor presente é P igual a F, que é o valor futuro, dividido por 1 mais a taxa de juros I, elevado a N, o período. Então, esse é o valor presente de uma dívida futura. E o desconto que é dado é simplesmente o valor futuro menos o valor presente. Portanto, é F menos o valor presente, que é F sobre 1 mais I elevado a N. Então, quando nós vamos calcular o valor presente de uma dívida, nós conhecemos o valor futuro, a taxa de juros e o período. Então, se alguém está antecipando o pagamento de uma dívida, o valor futuro dessa dívida já é conhecido. O período também, porque da data atual até a data do vencimento da dívida, esse é o período. E a taxa, de repente, conhece ou muitas vezes vai ter que ser negociada uma taxa adequada junto ao credor. Então, a partir disso, consegue-se calcular o valor presente da dívida e, logo, o desconto que foi dado, porque o desconto é simplesmente a diferença entre o valor futuro e o valor presente. Para a gente entender um pouco melhor isso, vamos ver um exemplo. Lídia está sem dinheiro e decidiu antecipar um título no valor de R$ 1.000 que tem vencimento para 6 meses. O banco informa a Lídia que a taxa de desconto cobrada para antecipar o dinheiro é de 3% ao mês. Agora, ela deseja saber quanto o banco irá pagar pelo título. Então, estamos vendo aí exatamente o caso de um empréstimo. E esse empréstimo, quando ele foi dado, é cobrado uma taxa de juros. Então, o valor futuro a ser pago por esse empréstimo não é o mesmo que o valor presente. E, a partir disso, é claro, nós podemos calcular, entre outras coisas, o desconto que foi dado. Vamos ver. Então, o valor presente, como nós vimos agora há pouco, ele é simplesmente o valor futuro dividido por 1 mais I, taxa de juros, elevado a N. Substituindo os valores, nós vimos que o valor a ser pago no futuro era de R$ 1.000, a taxa de juros de 3% e o período 6 meses. Dessa forma, nós vemos que o valor presente é de R$ 837,48. Podemos agora calcular o desconto que foi dado. O desconto é nada mais, nada menos que o valor futuro menos o presente. Então, R$ 1.000 menos 837,48. Portanto, o desconto é de R$ 162,52. Então, nós acabamos de ver um exemplo do desconto racional. Mas por que ele recebe esse nome, desconto racional?
Racional vem de razão, mas razão nada a ver com pensamento. Razão, o mesmo significado matemático de divisão. Então, para obter o valor presente, o que a gente fez foi uma divisão. A gente pegou o valor futuro e divide esse valor futuro por 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N. Então, esse é o motivo do nome, né? Então é desconto racional, justamente por essa razão, essa divisão que ocorre. Você pega o valor futuro que você vai pagar e divide, né, por um fator seria um fator de capitalização, como a gente está dividindo, ele é chamado, costuma ser chamado de fator de desconto. E o desconto comercial ele é usado principalmente nas instituições financeiras, por ser justamente um cálculo mais elaborado, pois para a população em geral, muitas vezes não é fácil você falar, bom, então a gente vai pegar esse valor para fazer um desconto, a gente vai pegar esse valor e dividir por 1 mais a taxa de juros elevado a N. Se a gente falar isso para alguém que estiver passando na rua, provavelmente vai pensar que é um doido falando, né? Não vai acreditar no que a gente está falando. Desconto comercial. Bom, então como será que uma pessoa faz para descobrir o valor presente de uma dívida que vai vencer numa data futura? Não é uma tarefa muito fácil. Como será que o comércio lida com isso? Como será que as pessoas, de uma forma geral, lidam com isso? Existe, então, uma alternativa que é o desconto comercial. Mas o desconto comercial, como será que funciona? Bom, para começar, ele já não tem divisão. Já simplifica por aí. E a forma de obtê-lo é bastante simples. Na verdade, a gente pega o valor da dívida, que vai vencer numa data futura, e multiplica pela taxa de desconto. Com isso, a gente já obtém um valor, que é o valor do desconto. Mas isso, na verdade, é assim quando o período de tempo é igual a 1. Se o período for superior a 1, na verdade, a única coisa que a gente vai fazer é pegar o valor futuro da dívida, o valor da dívida na data do vencimento, a gente multiplica pela taxa de desconto e multiplica pelo período de tempo, que vai se passar daqui até o vencimento da dívida. Então agora vamos observar um exemplo, para que a gente possa entender um pouco melhor como é que funciona o desconto comercial. Uma loja de eletrodomésticos está com uma promoção de comprar hoje e pagar somente daqui a 90 dias. Pedro, que é bastante prevenido, possui dinheiro para comprar uma geladeira à vista. A loja está vendendo essa geladeira por R$1.000 com pagamento dentro de 90 dias. Pedro pergunta ao gerente da loja qual é o desconto dado para pagamento antecipado e ele informa que o desconto é de 0,1% ao dia, desconto comercial. Pedro efetua o pagamento à vista. Pedro, ele tinha duas oportunidades. Ele poderia comprar à vista ou a prazo. A loja estava dando essa oportunidade de comprar para pagamento depois de 90 dias. Mas ele foi verificar o desconto e verificou que existia o desconto para o pagamento à vista. Então, já que ele optou por esse desconto, a gente vai ter que descobrir como calcular esse desconto. Então, nós começamos calculando o desconto a cada dia. O desconto a cada dia é igual ao valor nominal vezes a taxa de desconto ao dia. Então, o valor da dívida que vai vencer numa data futura é usada essa letra N maiúscula, que é justamente o valor nominal da dívida. E para a taxa, como não é uma taxa de juros, e sim uma taxa de desconto, a gente vai utilizar a letra D. Seguindo, o desconto total, agora, ele é dado por N, que é o valor nominal da dívida, vezes a taxa de desconto D, vezes N, que é o prazo que falta até o vencimento da dívida. Então, o desconto, substituindo os valores, a gente vê que é o produto de valor nominal da dívida 1.000, vezes a taxa de desconto, que é de 0,1% ao dia, então é 0,001, vezes o número de dias, 90. Então, o desconto total que foi dado foi de R$90. Com isso, a gente consegue obter agora o valor presente, o valor que foi pago pela geladeira. Então, é o valor nominal menos
o desconto. Então, o valor presente é de R$ 1.000 menos 90. Portanto, o valor presente é de R$ 910. Então, agora nós acabamos de ver como que é feito o desconto comercial. A partir de agora, a gente pode comparar os dois tipos de desconto que existem, o comercial com o racional. O desconto racional, para a gente fazer, a gente tinha que fazer uma divisão, dividir por 1 mais i elevado a n. Então, além de ter que fazer uma divisão, ainda tinha que fazer uma potenciação. Um negócio um pouquinho complicado de modo geral. Já no desconto comercial, isso foi bem mais simples, né? O máximo que nós tivemos foi produto, multiplicação, nada mais do que isso. Então a gente fez algumas multiplicações e conseguimos descobrir o valor do desconto que é dado, e assim o valor presente de uma dívida que vai vencer numa data futura. Então essa é a grande vantagem do desconto comercial e que faz com que ele seja muito popular. Na verdade, o comércio costuma utilizar esse tipo de desconto, então ele acabou recebendo esse nome. Muitas vezes, os dois tipos de desconto recebem uma outra nomenclatura. O desconto racional, muitas vezes ele é chamado de desconto por dentro, né? Justamente por ele fazer uma divisão, é como se os números estivessem juntos, mais próximos um do outro. Então é chamado de desconto por dentro. E o outro, onde o desconto é feito de uma forma onde os números eles ficam um do lado do outro, não ficam um sobre o outro, então esse desconto ele costuma ser chamado desconto por fora. Taxa de juros efetiva de um desconto comercial. Então agora nós queremos encontrar a taxa de juros associada a cada um dos descontos. No caso do desconto racional, a gente tem que a taxa de desconto é igual à taxa de juros. Então, elas são exatamente as mesmas. E por que que acontece isso? Porque nós utilizamos a fórmula dos juros compostos. Então, a fórmula dos juros compostos é utilizada para obter o desconto. E ela, exatamente essa mesma fórmula que é utilizada para a gente calcular a taxa de juros de uma dívida ou de uma aplicação. Então, como é utilizada a mesma fórmula nos dois casos, tanto para obter a taxa de juros quanto para usar a taxa de desconto e a taxa de juros são a mesma. Agora, no caso de um desconto comercial, as coisas não são bem assim. Nesse caso, a taxa de desconto ela é diferente da taxa de juros. E por que acontece isso? Porque para a gente calcular a taxa de juros de qualquer aplicação ou dívida, a gente usa a fórmula dos juros compostos. Mas para calcular o desconto no desconto comercial, a gente não usa a fórmula dos juros compostos, a gente usa uma outra fórmula. E isso, justamente pelo fato de usar fórmulas diferentes, faz com que a taxa de desconto e a taxa de juros sejam diferentes quando a gente fala do desconto comercial. Então, uma informação muito importante é que sempre para comparar investimentos ou para comparar uma tomada de dinheiro emprestado, nós sempre precisamos comparar a taxa de juros. Isso é o básico, né? Sempre que a gente vai comparar duas coisas que existem no mercado financeiro, duas opções, a gente compara a taxa de juros. Então, a gente já conhece a taxa de juros do desconto racional, que é a própria taxa de desconto. Mas no caso do desconto comercial, não. A gente precisa descobrir. Então, é muito importante que a gente conheça, descubra essa taxa. Então, nós vamos ver agora como que nós podemos descobrir a taxa de juros a partir da taxa de desconto, no caso do desconto comercial. Para isso, vamos nos lembrar daquele exemplo que foi dado, onde Pedro comprou a geladeira. O valor era R$ 1.000 para pagamento daqui a 90 dias. Mas ele pagou antecipadamente e pagou apenas R$ 910. Então a gente sabia, a gente já era dada a taxa de desconto que era de 0,1% ao dia, que isso dá 3% ao mês.
Agora, isso é uma taxa de desconto. A gente precisa encontrar agora a taxa de juros dessa operação. Para encontrar a taxa de juros, nós vamos utilizar a fórmula dos juros compostos. Essa fórmula é dada por F, que é o valor futuro, é igual ao valor presente, P, vezes 1 mais a taxa de juros, I, elevado a N. O que a gente pode fazer agora, fazer alguma manipulação matemática para isolar a taxa I. Porque todos os outros valores a gente conhece. A gente sabe o valor futuro da geladeira, que é de R$1.000, a gente sabe o valor presente e sabe o período. Então agora a única incógnita para a gente é a taxa de juros. Isolando a taxa de juros, a gente tem que I, que é a taxa de juros, é igual a F, valor futuro, dividido por P, que é o valor presente, elevado agora a 1 sobre N. E depois a gente subtrai 1 desse resultado. Substituindo os valores, a gente observa que a taxa de juros é igual a 1.000, que é o valor futuro, dividido por 910, que é o valor presente, o valor que ele pagou realmente pela geladeira, elevado a 1 sobre 3. O N, no caso, agora é 3, menos 1. Então, agora, a taxa de juros ao mês é de 3,19%. Vimos, então, que a taxa que a gente tinha antes, a taxa de desconto, era de 0,1% ao dia, ou seja, 3% ao mês. Mas essa era a taxa de desconto. Depois disso, a gente fez algumas contas para descobrir quanto que era a taxa de juros. E a gente descobriu que a taxa de juros era de 3,19%. Então, já vimos que taxa de desconto e taxa de juros não são necessariamente a mesma coisa. Principalmente quando a gente fala de um desconto comercial. Eles são valores diferentes. E como a gente usa sempre a taxa de juros para fazer comparações entre diversas coisas, então a gente costuma sempre fazer esse tipo de conversão. Tem uma taxa de desconto, a gente faz as contas, descobre o valor presente, e depois disso, tendo o valor futuro da dívida, tendo o valor presente e o período que falta para o vencimento daquela dívida, a gente consegue descobrir a taxa de juros associada a essa operação. Comparação entre desconto racional e desconto comercial. Então a gente precisa, para entender um pouco melhor esses dois descontos, fazer alguma comparação. Né? Eles não são iguais, são diferentes. Mas vamos fazer algumas comparações para que a gente possa entender melhor. Um empresário decide comprar um equipamento para modernizar sua empresa. O custo do equipamento é de R$100.000. O vendedor dá um prazo de 6 meses para o pagamento e um desconto comercial de 4% ao mês pelo pagamento antecipado. Este empresário possui uma linha de crédito em um banco a uma taxa de juros de 4,5% ao mês. Como a taxa de juros é maior que a taxa de desconto, ele está pensando que a melhor alternativa será o financiamento direto com o vendedor, mas ele não está certo disso. Assim, ele precisa decidir se compra o equipamento pagando-o depois de 6 meses ou se faz um empréstimo e paga o equipamento à vista. Acabamos de ver que o empresário tinha duas possibilidades. Ele poderia comprar à vista ou a prazo. E a prazo, o prazo era bem longo, né? Ele poderia comprar pagando depois de 6 meses. Mas é claro que se ele decidisse pagar antecipadamente, ele teria um desconto. E esse desconto era um desconto de 4% ao mês. Então ele começou a ficar numa dúvida, se ele pagava à vista ou a prazo. À vista ele não tinha dinheiro para pagar, mas ele poderia fazer uma outra coisa, pegar dinheiro emprestado no banco. E ele tinha uma linha de financiamento, né? Então muitas empresas possuem uma linha de crédito, né, já pré-aprovada com o banco, e se precisar dos recursos, os recursos são repassados. Então, como ele já tinha essa linha de crédito, ele começou a ficar pensativo em qual das duas possibilidades seria a melhor. Ou parcelar com o vendedor, parcelar não, comprar para pagar daqui a 6 meses para o vendedor, ou pagar à vista.
Para ele pagar à vista, o que ele deveria fazer seria pegar dinheiro emprestado do banco e esse dinheiro que ele pegou emprestado do banco, então utilizar para pagar pelo equipamento. Então eram as duas possibilidades que ele tinha. Fazer empréstimo para comprar à vista ou já nem se preocupar em pegar dinheiro emprestado com o banco e fazer a compra para pagar a prazo. Agora surge esse problema, né? Ele tem uma taxa de juros e uma taxa de desconto. Quando ele viu isso, a taxa de juros e a taxa de desconto é de 4% ao mês, enquanto que a taxa de juros de 4,5%. Parece que a taxa de desconto é mais interessante, por ser um valor menor do que a taxa de juros. Mas a gente sabe que a gente não pode comparar essas duas coisas. Taxa de desconto é uma coisa, taxa de juros é outra. Apesar dos números parecerem que a taxa de desconto seja mais razoável, a gente precisa fazer uma verificação mais detalhada. Então, vamos agora fazer essa verificação. Vamos fazer as contas e descobrir qual que é a taxa de juros associada à taxa de desconto de 4% ao mês. Vamos começar, então, calculando o desconto. O desconto, ele é o valor nominal da dívida, vezes a taxa de desconto, vezes o prazo. Substituindo os valores nessa equação, nós vemos que o desconto é dado por 100 mil, que é o valor nominal da dívida, vezes 0,04, né? Isso é a taxa de desconto, porque a taxa de desconto é de 4% ao mês, vezes o prazo, que é 6 meses. A dívida venceria daqui a 6 meses. Então, assim a gente consegue calcular o desconto, que é de R$24 mil. A partir daí, a gente obtém o valor presente. O valor presente, ele é o valor nominal da dívida, menos o desconto. Então, o valor presente, que é o valor que ele deveria pagar, é de R$76 mil. Seguindo, a gente calcula a taxa de juros associada a esse desconto, a essa operação. A taxa de juros seria o valor futuro, ou o valor nominal, N, dividido pelo valor presente, P, elevado a 1 sobre N menos 1. Essa equação aqui nada mais é do que a equação dos juros compostos. É que foi feita uma manipulação para isolar a taxa de juros I. Substituindo os valores, a gente tem que o valor da dívida no futuro é de 100 mil, dividido pelo seu valor presente, que é de 76 mil, elevado a 1 sobre 6, menos 1. Com isso, a gente calcula a taxa de juros, que é de 4,68% ao mês. Bom, então o que nós estamos comparando aqui são duas alternativas, a alternativa dada pelo vendedor ou a alternativa dada pelo banco. A alternativa dada pelo vendedor é utilizando o desconto comercial. A alternativa dada pelo banco envolve aquela fórmula que nós já conhecemos dos juros compostos e, então, essa taxa de juros associada é justamente a taxa de juros. A taxa de desconto é a taxa de juros. No outro caso, do desconto comercial, não. A taxa de desconto é diferente da taxa de juros. Então, a gente precisa comparar essas duas coisas. Para reforçar ainda mais, a gente pode verificar que essa operação feita com o banco pode ser considerada como um desconto racional. Porque qualquer operação feita nesse sentido, a gente pode estar interpretando como um desconto racional. Então, nós sabemos que a taxa de juros cobrada pelo banco é de 4,5%, enquanto que a taxa de juros da operação que ele está fazendo com o vendedor é de 4,68% ao mês. Bom, já que a gente tem duas taxas de juros, podemos compará-las. Como se trata de um empréstimo, ele tem que escolher a menor taxa de juros possível. Num investimento, você escolhe sempre a maior. Num empréstimo, você vai escolher a menor taxa de juros. Assim, nós vemos que o ideal é que ele faça a operação com o banco e não a operação com o vendedor. Observem que se a gente analisar, se fosse comparar diretamente a taxa de desconto com a taxa de juros, lembrem-se que a taxa de desconto
era de 4% ao mês, enquanto que a taxa de juros é de 4,5%. Fazendo essa comparação, parece que o desconto comercial, que é o desconto feito com o vendedor, é o mais interessante. Mas depois de fazer algumas contas, a gente observou que a operação com o banco seria a mais interessante para ele. Aplicações do desconto racional e do desconto comercial. Então, o desconto racional, ele é o desconto mais comum no mercado financeiro e tem inúmeras aplicações. Uma das aplicações são títulos do governo. O governo, por exemplo, emite títulos de dívida e esses títulos são emitidos com o valor certo no futuro, o valor de R$1.000. Esse é o valor que ele vai pagar no futuro. Agora, quanto uma pessoa quer pagar por esse título? Então, os investidores querem obter uma boa remuneração pelo seu capital, emprestam o dinheiro para o governo financiar vários projetos e o governo já diz que vai pagar R$1.000 no futuro. Então, para calcular o valor presente, utiliza-se o desconto racional. Através desse desconto racional, se obtém o valor presente do título e a pessoa, o investidor, compra o título do governo por R$800, por R$900, pelo valor que for adequado. Agora, o desconto comercial são poucas aplicações que existem no mercado financeiro. No geral, são aplicações que costumam ocorrer mais entre as pessoas, entre o comércio. Uma dessas aplicações é justamente a nota promissória. Uma nota promissória é um documento que uma pessoa assina dizendo que está devendo uma certa quantia a alguém que vai ser paga numa data. Então a pessoa assina ali um termo garantindo que vai pagar um valor numa data futura. Isso é uma nota promissória. Existe um outro documento nesse sentido que é a duplicata. Duplicata é um documento um pouco mais específico que a nota promissória. Porque a nota promissória você simplesmente informa que você tem uma dívida que vai ser paga. Agora na duplicata não. Ela trata da compra ou venda, uma relação de compra e venda de mercadorias, ou de serviços, pode ser uma duplicata relacionada à prestação de serviço. E nessa duplicata você relaciona tudo o serviço que foi prestado, as mercadorias, alguma coisa desse tipo. E depois de tudo relacionado, é colocado, sim, o valor dela e a data de vencimento. E essas duplicatas, também as notas promissórias, são negociadas, muitas vezes, havendo a possibilidade de um pagamento antecipado. Então, sempre que ocorre pagamento antecipado de um desses dois documentos, é dado um desconto, que é justamente o desconto comercial. Para a gente observar uma aplicação disso, vamos ver um exemplo. Uma duplicata no valor de R$10.000 com 120 dias para seu vencimento é descontada a uma taxa de 2% ao mês, de acordo com o conceito de desconto composto. O valor creditado na conta e o valor do desconto concedido são... Bom, vimos que o valor da duplicata era de R$10.000, mas essa duplicata só vai vencer daqui a 120 dias, ou seja, 4 meses. Esse é o prazo, é o N que nós vamos utilizar em nossas contas. Além disso, nós temos a taxa de desconto que foi utilizada. A taxa de desconto é de 2% ao mês. A partir desses valores, nós podemos calcular o desconto que foi dado no valor da duplicata, assim como o seu valor presente. Então, a duplicata está representando uma dívida que vence daqui a 4 meses no valor de R$10.000. É dado um desconto de 2% ao mês. A gente quer saber o valor do desconto. O valor do desconto, ele é bastante simples para a gente calcular usando o desconto comercial. Ele é simplesmente o valor vezes a taxa. Se a gente pegar o valor de R$10.000 vezes uma taxa de 2% ao mês, a gente verifica que a cada mês é dado um desconto de R$200. 2% de R$10.000, R$200. Em 4 meses,
vai ser 4 vezes isso daí. Ou seja, o desconto total é de R$ 800. Bom, temos o valor futuro da duplicata, o valor no seu vencimento é R$ 10.000, sabemos o desconto, que é de R$ 800. A partir disso, nós podemos calcular o seu valor presente. O valor presente da duplicata é simplesmente o valor futuro menos o desconto, ou seja, 10.000 menos 800, R$ 9.200. Então, nessa aula, nós fizemos uma análise geral sobre desconto. Nós vimos o desconto racional, que é um pouco mais elaborado, utilizado principalmente pelas instituições financeiras e outras instituições sempre no mercado financeiro. E vimos também o desconto comercial, que ele é bem mais simples e costuma ser utilizado no comércio, justamente nas operações entre as pessoas que não têm um conhecimento muito grande da matemática financeira. Para complementar esse estudo de descontos, seguem 2 livros que servem de base para esse estudo. Primeiro, Matemática Financeira, Aplicações, Análise de Investimentos, do Carlos Patrício Samanez. O capítulo é o capítulo 4, cujo título é Operações de Curto Prazo. Uma outra referência é Matemática Financeira e Suas Aplicações, do Alexandre Assaf Neto. É o capítulo 3. E o título é Descontos. Bons estudos!